Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje nós estamos aqui com o Mundano. Ele que é ativista e fundador do Pimp My Carroça. Mundano, seja bem-vindo. Salve, Vitor. Prazer aqui estar falando com vocês, na sintonia aí com os ouvintes, e bora lá. Mundano, você se apresenta como um artivista, né? Queria começar então por esse ponto. O que significa isso? Bom, primeiro, antes de explicar o que é artivista, eu quero dizer que as pessoas ficam dando nomes para o que a gente faz, né? E vai mudando ao longo dessa jornada. Então, eu já fui o garoto problema, o rebelde ali na escola, aí me chamavam de pichador, não, o que você faz é artes plásticas, não, é artista urbano, é grafiteiro, não, na verdade o seu trabalho tem a ver com ativismo, porque você está lutando por causas, então você é um ativista. Aí depois falaram, não, você é um empreendedor social, porque você criou uma ONG, uma carroça. Enfim, as coisas vão mudando, eu acho que eu sempre estou fazendo a mesma coisa, mas o ativismo é um conceito relativamente novo, né? E é essa mistura da arte com o ativismo, né? E ativismo, a gente pode imaginar, se você pega um agasalho e junta agasalhos e doa para alguém no frio, isso é ativismo. Ativismo é bem amplo, né? Assim como arte. Mas eu acho que um desafio gigantesco que a gente tem aí no nosso planeta, e a arte sendo uma potente ferramenta aí de transformação social, para ir romper bolhas, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, essa junção da arte com o ativismo, talvez hoje seja o que mais adeque aí o que eu faço, né? Que é uma grande mistura, juntando causas, artes, tentando mudar aí o que está ao nosso alcance neste país e no planeta. Você é um cara que começou no mundo das artes já tem um bom tempo, e eu queria te jogar a pergunta então, que como essa arte ela pode ser esse elemento transformador social. Você falou aqui que, né, a arte aqui como ativista e tudo mais, então eu queria entender um pouquinho na sua visão como que você vê isso, como que a arte ela pode ser um transformador social? Legal. Pô, minha trajetória vem muito fugindo um pouco, né, indo pela tangente, pelos flancos, tentando hackear esse universo da arte, né? Então, nunca fui fã, e até hoje não sou, do mercado da arte. Isso que é elitista, né, no Brasil, em boa parte do mundo aí, é uma arte muito elitista. E então eu sempre fui aí no caminho de tentar trazer a arte para o espaço público, então uma arte mais democrática. E esse esforço começa antes mesmo de eu conhecer algum grafiteiro, alguém que pudesse me trazer para esse universo, né? Nessa mistura aí de rebeldia, de querer me expressar, começo com a pichação e vou entendendo, eu posso levar minha arte de um quadro, na verdade, para as ruas, que é o lugar que ela deveria estar, né? Para se tornar acessível para todo mundo. E aí, ao invés de eu ficar criando letras e códigos que a maioria da população não vai conseguir ler, né? Porque grafite, pichação são uma linguagem, é tipo uma cultura, você tem que você fala inglês, se você fala espanhol, se você fala grafite, pichação. Então, assim, é uma linguagem mesmo. Então, em vez de dificultar, eu comecei a criar frases, comecei a criar um diálogo com as pessoas que estão no trânsito, né? As pessoas que estão ali nas suas bolhas. E comecei a testar várias formas, tentar dar um grito, amplificar vozes ali do local. Então, se eu estava fazendo um grafite numa ocupação que estava sendo despejada, eu ia falar sobre moradia, e eu comecei a ver o quanto isso mexe no cotidiano das pessoas que por ali passavam, né? Comecei a ver que esses gritos mexiam com as pessoas, esses gritos iam para as redes sociais, esses gritos muitas vezes apareciam em mídias de massa, amplificando uma mensagem. Então, foi meio que eu fui criando esse grafite papo reto aí, apontando o dedo para o que está errado, com diversas causas, né? E nesse universo aí de ver o poder dessa transformação, eu acho que veio muito pelo trabalho que eu desenvolvo aí há 14 anos com os catadores de materiais recicláveis. Muito antes aí de criar o My Carroça, por estar fazendo grafite nas ruas, estava sempre interagindo com as pessoas das ruas, moradores de rua, e muitas vezes vendo
pedindo autorização para o próprio morador de rua e não para a prefeitura. Pô, posso aí pintar o seu lugar, deixar esse lugar, pintar a sua carroça, enfim. E aí, quando eu pintei a primeira carroça lá em 2007, eu vi quanto tem o poder de transformação, de aumentar a autoestima do catador e torná-lo visível. Mudando, então eu queria, já que você caiu nesse ponto já da carroça, eu queria já entrar no projeto que você fundou e queria que você contasse pra gente o que é o Pimpe uma Carroça e como que surgiu esse projeto. Eu sei que você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco mais a fundo disso. Beleza. Bom, então aí em 2007 comecei aí a pintar não só muros, viadutos, portões, comecei a pintar as carroças, os carrinhos dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, né? Mexendo com autoestima, criando mensagens, para eles ganharem mais visibilidade, reconhecimento, remuneração justa e por aí vai. Enfim, um universo fantástico. E isso há 14 anos atrás, sustentabilidade não era tão banalizado assim, mas eu já via que existia aí uma diferença entre a prática, né, o greenwash, o que as empresas dizem, somos sustentáveis, para quem está fazendo de fato, que eram os catadores. E vi que pô, eles eram verdadeiros heróis invisíveis desse país e do mundo, e começo a mergulhar de cabeça. Não parei mais de pintar, são horas e horas conversando com essa galera e que me ensinou um novo jeito de ver as coisas, né? Eu falo que eu tenho diversos privilégios, dentre ele ser homem branco, ter tido acesso à educação, enfim, ter viajado o mundo, mas acho que o maior privilégio que eu tenho é de ter conversado com essas pessoas e por sofrerem preconceito, por fazer um trabalho tão árduo, me ensinaram aí lições de vida. Bom, querendo mudar essa realidade, depois de 5 anos, tá fazendo isso sozinho, e ter conseguido já muita visibilidade para eles, eu descubro que eu estava fazendo o maior erro da minha vida, que é estar tocando esse projeto sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Acho que esse é um grande aprendizado aí que eu compartilho com vocês. Vocês sabem, mas vamos trazer isso para a nossa realidade. Aí eu tenho a ideia de fazer um crowdfunding, uma vaquinha na internet, e que não seja só mais eu de artista, que sejam 50 artistas, em vez de uma carroça, 50 voluntários. Enfim, criamos aí o Pipe Mais Carroça como um grande movimento aí para unir uma força coletiva, cada um com as suas especialidades aí, para a gente pudesse oferecer não só a pintura, mas a reforma dos carrinhos, oferecer alguns atendimentos de saúde, se precisava usar óculos, colocar item de segurança, e a gente elevou o apoio a outro nível. Isso foi em 2012 e de lá para cá a gente não parou, criando diversos outros projetos e programas dentro do Pipe Mais Carroça, enfim, tentando aí, desde trabalhar a capacitação dos catadores, ou a conexão via um aplicativo chamado Cataqui, que você pode chamar o catador mais perto de você. Enfim, são diversos projetos aí que vão se formando e virou um grande movimento que está super vivo e foi essencial aí durante a pandemia para muitos catadores, a gente levantando recursos. Então, assim, tenho muito orgulho aí de, junto com milhares de pessoas, ter criado esse movimento aí que é único no Brasil e uma referência aí para dar mais dignidade, remuneração justa aí para esses profissionais que recuperam tantos materiais, que economizam energia, preservam árvores, porque reciclagem faz tudo isso. Quem faz a reciclagem no Brasil são catadores e catadoras. Mudando, você falou a respeito da pandemia, então eu queria entrar nesse ponto, que vocês entraram no Prêmio Empreendedor Social do Ano da Folha, exatamente por esse ponto, né? A ajuda humanitária em resposta à Covid. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente o que vocês fizeram, porque depois eu quero pegar um gancho um pouco mais polêmico de um ponto seu. Olha, todo mundo foi pego de surpresa aí com a Covid, né? A gente ficou em choque, visto que os catadores não fazem home office, né? Muitos deles, o home e o office é a rua, e que eles estão em contatos, grande parte sempre, e nenhum, com uma garrafinha de água que alguém possa ter colocado à boca. Com a chance, eles estão muito expostos ao vírus. A gente se deu conta do tamanho da bucha que a gente tinha que assumir o protagonismo, já que o poder público e empresas não o fariam. Então, a gente lança a campanha Renda Mínima para os Catadores, antes até de sair auxílio emergencial,
A gente levanta aí com vaquinhas, vendas de obras de arte, engajamento de artistas, faz uma grande campanha, levanta aí mais de R$ 1,5 milhão para distribuir para 2.200 catadores de 23 estados, né? A gente criou contas bancárias e distribuiu R$ 650 para cada. Além disso, a gente distribuiu em certas localidades do Brasil mais de 7.000 cestas básicas, milhares e milhares de máscaras, EPIs, álcool em gel, marmitas. A gente entregou no começo da pandemia muita marmita, eu entreguei pessoalmente aqui em São Paulo. Enfim, a gente fez o melhor e continua fazendo, inclusive tem aí uma nova campanha, já que estamos aí no auge da pandemia, tratadores continuam precisando aí de ajuda, então a gente vai lançar em breve aí, sabendo em primeira mão, uma campanha de cestas básicas eletrônicas para a gente ter mais agilidade no envio, visto que a gente tem milhões de brasileiros passando fome e uma parte expressiva deles são catadores. Então a gente vem aí para uma nova rodada de apoio. Foi uma honra enorme, né? Entre as 30 organizações, muitas delas muito maiores que o PIMP, com históricos e tal, que fizeram impactos gigantescos. Né? O aplauso de pé foi uma honra para a PIMP Macarroça estar nesses premiados, né? Justamente no momento tão difícil da nossa história, as ONGs mostraram aí o protagonismo que elas têm e ficamos muito honrados com essa premiação. Mudando, para a gente seguir para o nosso finzinho do bate-papo aqui, porque você vai dar sua cadeira a uma outra convidada aqui, parceira de vocês, mas eu queria levantar um ponto importante. Você falou no começo da conversa, empreendedor social, ativista, enfim, te deram vários nomes desse decorrer dessa trajetória que você teve nos últimos anos, mas você sentiu sempre que estava fazendo a mesma coisa. O que a gente percebe muito empreendedor social no Brasil, que tem aquele momento de achar que ele está remando contra a maré, que ele está desanimando. E você tem uma coisa muito curiosa, eu vi você já falar em algumas palestras, que você é considerado, enfim, ou era considerado, não sei se a gente pode deixar no passado isso, mas a estrutura pública, ela via você como um criminoso ambiental. E você é um cara que está fazendo realmente a diferença, tanto que a gente vê prêmios como o Empreendedor Social do Ano da Folha, não é qualquer prêmio, entendeu? A pergunta é, chegou o momento de você sentir que você estava remando contra a maré nesse sua essência ativista, ou você falou, não importa como que eles me veem, se eles me veem como um criminoso ambiental, eu tô realmente aqui fazendo a diferença. O que o mundano pensou? Todo esse paralelo que é totalmente discrepante. Certo, uma boa colocação. Bom, primeiro, eu fui preso por crime ambiental por fazer grafite, por fazer essas mensagens tão importantes aí as nossas cidades, países, esse trabalho, esse meu ativismo. E para mim isso é um grande elogio, né? Assim como já fui minha arte, né, para além da ONG, minha arte já foi censurada diversas vezes. Acho que quando eu tenho isso, eu vejo que a censura é o maior dos elogios. Para mim isso tudo é currículo, né? Se infelizmente o Brasil enxerga um ativista que está trazendo melhorias para o meio ambiente como um crime ambiental, mostra que a gente está do avesso, e realmente estamos. Então, me orgulho muito. Sempre fui. E aí, assim, sempre remando contra a maré. Nessa jornada aí com os catadores, não tive incentivo de nenhum lado, né? Trabalhar com essas pessoas, porque isso aí, sabe, assim, é. E é essa coisa do empreendedor, como tantos outros aí, de enxergar, de ter a visão. E eu sempre enxerguei os catadores aí como pessoas essenciais, né? Se a gente não recicla tudo. Então, assim, junto com esse meu ativismo ambiental e social, acreditei na ideia e estou até hoje remando contra a maré. A gente não entrou na lógica. Por exemplo, quando a gente faz um aplicativo como o Cataqui, o caminho das startups é fazer um aplicativo, cobrar uma taxa como um Uber, como um Rappi, o iFood, explorar o entregador, explorar o motorista, vender equity e ficar milionário. É isso que as startups estão fazendo.
com raras exceções. A gente, cara, é um outro ecossistema. A gente está contra a maré, tentando criar algo que o catador, que o profissional ali seja o protagonista. Eu continuo remando contra a maré. Vou dizer que tem muitos momentos que eu estou cansado, a pandemia que todo mundo está, mas é cansativo. Eu tenho que renunciar a tantas coisas da minha vida para essa causa, mas com certeza o que nos deixa mais fortes são reconhecimentos, são impactos que a gente faz. Então a gente desanima e vê uma mensagem de uma catadora que, agradecendo que conseguiu comprar comida, que não tinha mais nada para comer. Então, acho que é isso aí que é o meu combustível para continuar remando contra a maré. Vou continuar e espero que um dia a maré se inverta e a gente vira uma correnteza, um tsunami de transformações. É para isso que todo dia eu trabalho. E acho que um exemplo aí, você já deu uma deixa, né? Da Anne, essa catadora incrível, e tive a felicidade de conhecer e aprendi muito com ela. Ela tem uma história de vida fantástica, é uma verdadeira guerreira aí, tem muito conhecimento, é uma especialista no assunto aí da reciclagem, é designer, é comunicadora, apresentadora de YouTube, tudo isso com condições contrárias. Ela sim está remando contra a maré, é muito legal poder aí ceder minha cadeira, ceder aí o meu megafone aí para ela também contar um pouquinho da história e do que ela tem a dizer aí para vocês aí. Bom, mudando. Então, com essa deixa, eu queria te agradecer a participação. E agora, então, eu vou pedir que a gente siga com a nossa próxima convidada aqui. Mudando, novamente, muito obrigado e parabéns pela iniciativa, não só pela PIMP, mas por tudo que você tem feito nesses últimos anos. Valeu, obrigado aí, Vitor. Parabéns aí pelo podcast, todo esse conteúdo que vocês estão fazendo. E você que está na sintonia, baixa o Cataqui, muda aí suas atitudes. E quando olhar um catador por aí, não olhe com preconceito, olhe como super-herói, dê parabéns, bom dia e contribua também. Faça a sua parte. Valeu, bom papo para vocês. Dando continuidade ao nosso podcast do Inova Social, agora a gente vai falar com Anne Catadora. Anne, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui. É muito importante, não só para mim, mas para toda uma classe, que a gente ocupe esse espaço e assim se dê os primeiros passos para que a sociedade comece a voltar o olhar para nós, comece a respeitar e a valorizar o nosso trabalho. Anne, como eu já adiantei aqui o seu nome, né? Você é catadora, mas você também agora é influenciadora digital, apresentadora. Você já passou pelo Inova Social com o Cataflix, mas eu queria te perguntar primeiro o que significa para você ser catadora. Nós estamos numa região, né? Nós estamos em São Paulo, é é a maior cidade da América Latina. Então, o que significa para você ser catadora numa cidade como São Paulo? Para mim, ser catadora, antes de profissional, significa ser, em primeiro lugar, um ser humano consciente, consciente de tudo que está acontecendo à minha volta, com o meio ambiente, com a natureza, porque a gente faz parte da natureza. Então, a gente tem que ser consciente daquilo que a gente consome, de como a gente destina e de que as nossas atitudes elas refletem na nossa vida, inclusive na nossa saúde. Então, ser catadora para mim significa estar preocupada com tudo ao nosso redor, como ser humano e como profissional. Ser catadora é muito importante para mim, porque significa que a gente não só faz um trabalho muito importante, mas que, na verdade, a gente é o verdadeiro ativista pelo meio ambiente. É a gente que está ali todos os dias, coletando aquele material, tentando conscientizar a sociedade da nossa importância, tentando fazer
com que nosso trabalho seja valorizado, seja reconhecido. Então, ser catadora é não só ser um profissional, mas é uma luta diária. Anne, isso que você adiantou era bem esse gancho que eu queria pegar. O catador hoje ele tem um papel super importante dentro da economia circular, do processo de reciclagem. Você produz conteúdos para o Instagram que você traz muito sobre essa importância. A gente vai deixar nos links aqui o link para o seu Instagram. Eu queria que você falasse um pouquinho por que vocês são tão importantes nesse processo. Por que o catador ele é tão importante nesse processo de reciclagem? Por mais que muita gente, eu entendo ainda, que não reconhece isso. Mas você traz alguns dados, até mesmo quando a gente olha lá o seu perfil no Instagram, de volume de coleta e tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é esse processo do catador, né, dentro desse universo todo, e até dê exemplos mesmo, como que é seu dia a dia, né, como que é esse fluxo do seu dia a dia, como que você... Eu já vi, por exemplo, catadores falando que chega a carregar, enfim, quase 1 tonelada no dia a dia ali, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso tudo. Então, a importância do catador dentro da economia circular é que, na verdade, assim, a reciclagem, ela não, a gente diz que não aconteceria sem o catador, porque a reciclagem acontece pelo nosso trabalho. Um dado que demonstra muito essa importância é que 90% do material reciclado no Brasil é reciclado por conta do trabalho dos catadores. Então, aí, a partir daí a gente pensa, caramba, e se não existisse o trabalho do catador? Como a gente viveria? Como a gente viveria nessa sociedade? Como ela seria ao nosso redor? Como a gente, como a gente estaria vivendo com o nosso lixo? Como a gente estaria vivendo com o resíduo? Então, a importância do catador, ela se demonstra a partir desse dado. Então, assim, no dia a dia, a- acontece acontece que do, do lugar onde o catador trabalha, depende dos meios que ele tem de coleta. Eu, por exemplo, sou autônoma, então eu saio no meu dia a dia, a reciclagem acontece completamente na rua. Eu vou reciclando o resíduo que eu encontro no meu caminho, porque antes da pandemia eu tinha lugares fixos, onde eu fazia coleta de empresas, eu tinha uma renda a partir desses lugares. E aí, com a chegada da pandemia, aconteceu que o lugar que eu trabalho é exclusivamente um centro comercial, é o Brás. Então a pandemia veio para fechar muitas lojas, quebrar muitos comércios. Então hoje eu cato exclusivamente na rua. E aí essa catação é muito importante, porque tem catadores que não têm lugares fixos, então catam assim na rua, como eu, e a reciclagem acontece aí. A reciclagem acontece desses catadores que fazem diariamente essa coleta que é a maior parte da limpeza da cidade vem dessa catação dos catadores que estão aí coletando nas ruas. Então, a importância do catador se dá nessa rotina de coleta nas ruas, que mostra que a cidade ela tá limpa e ela tá habitável por conta do trabalho essencial do catador, que está fazendo essa coleta, fazendo esse trabalho muito importante que mantém o equilíbrio não só da economia da reciclagem, mas da habitação da cidade mesmo. Ô, Anny, qual que, num dia normal, tirando o fator da pandemia agora, num dia normal, qual que é o volume de material que você carrega diariamente? Quanto que... Só pra gente ter uma noção, quem que não tem ideia. Então,
num dia normal, é que a gente tem um reflexo da pandemia, né? Antigamente, assim, num dia Uhum. normal, eu fazia coleta de 500 quilos a 1 tonelada. Esse era um dia bom, um dia onde a gente tinha a coleta desses pontos fixos também e tudo mais. No dia de hoje, Jair, o dia que eu saí na rua e a maioria deles agora, né, por causa da pandemia, é assim, é uma carroça totalmente vazia. Muito difícil a gente conseguir coletar 10 quilos de material reciclável que num tempo normal, num período normal, sem a pandemia, seria muito pouco, quase nada. E aí, então, num dia normal, antes a gente fazia essa coleta aí entre 500 quilos, 1 tonelada, num dia fraco, a gente conseguia coletar 150, 200 quilos, mais ou menos isso. Rony, esse material coletado, ele em grande parte eles vêm de empresas, né? Você está falando que você fazia a região ali do Brás e tudo mais. Como que funciona a questão? Isso não vem residencial? Porque já tem um tempo, já aproximadamente quase um ano, a gente fez um texto a respeito do aumento de resíduos domésticos, né, por causa da pandemia. E é curioso você falar isso. A gente está falando em um momento, de um lado, a gente está falando no aumento de resíduos domésticos, mas do outro a gente está falando que não tem mais material para reciclar. Então, a maioria desse material, então, ele vem mesmo do comércio, da indústria. Sim, porque o material que vem dos domicílios, o reciclável doméstico, envolve muito material como que a gente usa no dia a dia, que chega a ser reciclável, mas que tem uma reciclagem muito difícil. Por exemplo, o isopor, ou então que não tem reciclagem, que é o BOPP, que é o que? Aquele plástico de salgadinho, plástico de bolacha, que são produtos clássicos do lixo doméstico. Então, as empresas elas produzem muito resíduo com foco em papelão, por causa de embalar, por causa de ter essa gerência de produtos dentro de uma loja e precisar desse tipo de embalagem. Então, ali onde a gente está localizado, principalmente, ocorre muito isso, ocorre muito esse movimento de papelão, principalmente, que, na verdade, assim, para nós é o grosso da reciclagem, que é o que a gente encontra em maior quantidade, que de todo o material que a gente coleta, que é sempre a maior parte da renda vem do papelão. Então, assim, não tem como comparar o resíduo gerado por uma empresa e o resíduo gerado por um domicílio, levando em consideração esses fatores também que no domicílio são gerados materiais que muitas vezes não têm utilidade para o catador, porque ou não tem reciclagem, ou porque tem reciclagem, a reciclagem chega a ser muito cara e os ferros velhos onde a gente vende não compram. Anne, a gente está indo pro finzinho do nosso bate-papo. Você está participando aqui do primeiro podcast que a gente faz com 2 convidados, então realmente foi um pouquinho mais curto, mas eu queria, seguindo para o nosso finzinho aqui, com mais uma pergunta antes da gente encerrar. Qual que é o maior desafio de ser catadora hoje em São Paulo? O maior desafio de ser catador, eu acredito que não só em São Paulo, acho que em todo lugar, principalmente o preconceito, as violências que a gente sofre diariamente, violências físicas, violências morais, violências psicológicas, todo tipo. A gente sai na rua para fazer o nosso trabalho de sobrevivência, já esperando que a gente vai ser ofendido de alguma forma, porque faz parte do nosso dia a dia. E no meu caso, sendo mulher, é um pouco pior ainda, porque a mulher é sempre enxergada pela sociedade como frágil, então isso abre um precedente para que o preconceito contra a gente seja ainda mais violento. Então,
dos maiores desafios nessa profissão, né, é o preconceito, mas nesse momento é o fato da gente não estar encontrando material para sobrevivência, sabe? Os catadores estão fazendo um pedido de socorro nesse momento de pandemia, porque nós somos muitos, cada vez mais, por causa dessa crise que a pandemia gerou, muita gente está buscando uma salvação na coleta de recicláveis por ter perdido o emprego, por vários fatores. Então, a gente está crescendo em número cada vez mais e o material diminuindo cada vez menos. Então, quer dizer, a gente está vivendo um período muito crítico de pedido de socorro. Anne, queria agradecer sua participação. E para a gente encerrar, eu vou deixar espaço aqui para você deixar um recado para quem está ouvindo a gente. Esse espaço é aberto para você dizer o que você quiser. Então, se você quiser puxar a orelha de alguém para começar a olhar mais os catadores, se você quiser deixar esse apelo à ajuda, enfim, o espaço aqui para a gente encerrar é teu. Muito obrigada. Então, eu queria começar por uma questão que eu acho que é muito importante, que hoje ela tem que ser sempre falada, porque até hoje as pessoas ainda acreditam que nós somos escravos da sociedade. Então, gente, por favor, remuneração para o catador. O catador é um profissional, ele está prestando um serviço, ele não existe isso de todo ano um resíduo. O catador está retirando, fazendo uma coleta do seu resíduo, ele tem que receber pelo seu serviço. Então, de tudo que eu teria para falar, para mim, essa parte é mais importante. Então, gente, valorize o trabalho do catador, respeite o catador, acima de qualquer coisa, o respeito a qualquer momento, em qualquer profissão, tem que existir de ser humano para ser humano. Então, acho que o meu recado mais importante, eu acho que, além disso, é que a gente reconheça o trabalho do catador, não só nas ruas, mas também como um educador, um agente ambiental. Hoje eu abro meu espaço no Instagram para ensinar as pessoas sobre reciclagem, para ensinar sobre a vida de catador. Eu acho muito importante que a gente altere o nosso posicionamento crítico para aprender com quem pode ensinar de fato, não só com quem está entrando no ramo ou está presente no ramo da sustentabilidade, sem ser um ativista de verdade, igual a gente que conhece o que faz, a gente que está ali no dia a dia, não só pelo like. Anne, quero agradecer sua participação no podcast do Inova Social e principalmente por ter levantado esse ponto sobre os catadores serem vistos como agentes ambientais e verdadeiros prestadores de serviço da cidade. É uma profissão que merece, além do respeito, que é o básico de tudo isso que você falou, de todas essas questões sobre a violência que vocês sofrem, merece o nosso reconhecimento e apoio. E você, ouvinte do podcast do Inova Social, que quer saber mais sobre os projetos do Mundano, do Pimp My Carroça e os conteúdos produzidos pela Anne, todos os links estão na descrição desse podcast e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau!